Olá, bem-vindos. Estamos de volta com o nosso podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, né? Porque ele, assim, é quase que permanente em todos os ambientes de trabalho. A gente vai falar sobre assédio moral no trabalho e para isso a gente está trazendo aqui duas pessoas que conhecem, que trabalham nessa área, né? E podem contribuir nesse debate que é importante para que a gente evite, né, essa questão do assédio, e aí todos devem ser contra a questão do assédio, principalmente no seu local de trabalho. A gente vai falar aqui com a doutora Adilson Coutinho, que é do Escritório Patriota Coutinho, é assessoria jurídica do nosso sindicato, Sindicato dos Médicos, e estamos recebendo uma convidada, a psicóloga Anne Caroline, que trabalha no Sereste e vai também falar sobre essa questão, né, que o Sereste recebe muita gente, né, muitos trabalhadores lá no seu serviço, e a gente vai falar, né, de como evitar assédio, de como reconhecer o assédio, né, e as implicações jurídicas para que a gente possa, de certa forma, impedir. Então, Adilson já é um convidado que já veio várias vezes, né, mas pode aproveitar o espaço para se apresentar mais uma vez, e depois Anne vai também fazer a sua breve apresentação aqui, para que a gente possa dar início a esse debate importante. Mais uma vez, muito obrigado, Tarcísio, pelo convite. Anne, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. É uma honra, mais uma vez, sempre estar aqui nessa bancada aqui para falar de temas que realmente são do mundo do direito do trabalho, que é uma área que eu atuo há quase 20 anos e que eu realmente tenho muito a aprender, bem como a passar um pouco do conhecimento que eu tenho, mas é um tema que realmente é palpitante e preocupante, porque atinge realmente a saúde dos trabalhadores. Mas vamos, né, dar a palavra a quem entende realmente o assunto. Convidada especial aqui, exato. né? Uma jovem convidada, a gente fica feliz assim de ver pessoas, né, começando, eu posso dizer assim, né, nessa área e pegando esse tema tão importante. Bem, meu nome é Anne Caroline, muito obrigada pelo convite. Sou psicóloga, atuo tanto na parte clínica, na clínica particular, como no Sereste Regional de João Pessoa. E assim, é importante dizer o que é Sereste, né? Sim. É o Centro Regional em Saúde do Trabalhador, ou seja, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Eu atuo no Sereste Regional daqui de João Pessoa. E a gente faz essa parte de escuta, de acolhimento, em relação a esses trabalhadores que estão adoecidos, seja na parte de saúde mental, como também na parte de saúde física. E aí, como de fato o doutor Tarcísio disse, vem crescendo, né, exponencialmente essa questão dos efeitos do assédio moral, da parte psíquica, da saúde mental, vem crescendo muito, né? Os trabalhadores, vamos dizer assim, lesionados, adoecidos em relação a essa demanda de saúde mental. Esse tema, né, assim, a gente vez ou outra a gente vê chegando na imprensa, mas assim, eu percebo que existe pouca divulgação do próprio centro de referência, como o nome já disse, porque não atende só João Pessoa, atende toda a região, né, e de todos os setores, o público, e não precisa ser nem do setor público, qualquer trabalhador pode procurar o Sereste, né? Então, assim, eu acho que falta pouca divulgação, falta uma divulgação mais ampla, né? Até porque o tema é muito importante, né? A gente tem acompanhado na imprensa, né, de que os trabalhadores eles estão sendo vítimas, né, de cada vez mais uma pressão por parte dos seus patrões, dos seus gestores, e tem que estar atento, né, aos sinais de que aquilo que ele acha que é apenas uma cobrança, na verdade passa a ser um assédio, e isso vai adoecer o trabalhador. Então, Adilson, assim, você que atua nessa área e deve ser procurado bastante com relação a denúncias, né, de trabalhadores que sofrem assédio, assim, quando o trabalhador deve perceber que ele está sendo assediado? Foi uma excelente pergunta, Tarcísio. Eu estou me recordando de um caso aqui em que são profissionais da área de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que atuam no hospital aqui, até um hospital universitário daqui do estado da Paraíba. Nós temos 3, né? Eu não vou citar qual deles, mas foi no hospital universitário aqui do nosso estado, em que houve uma mudança brusca da escala de trabalho, em que as pessoas que trabalhavam no turno da noite foram obrigadas a fazer misto. E aí, sem nenhuma comunicação prévia, e aqueles que não
contestavam, que diziam assim, não, mas eu não posso porque eu tenho outro vínculo, eu moro na cidade. Aí que a ameaça era maior ainda, ia ficar só pela manhã, o que dava a incompatibilidade com outro vínculo. E não havia qualquer flexibilidade, em que pese há mais de 5 anos nesse modelo de trabalho, você vê que é um trabalhador que tem duplo vínculo, ou seja, tem uma carga de trabalho que é dobrada. Frequente na saúde. Que é frequente na saúde, justamente. É raro aquele profissional que não tem, no mínimo, 2 vínculos públicos, que a gente tem até privado. Então, de modo que você fica assim, vendo estarrecido, e as pessoas, para manter o emprego, se submetem e ficam passando por esse tipo de constrangimento, ficam passando por situações vexatórias e não tem quem se socorrer. Aí, graças a Deus, nós temos entidades como o Sindicato dos Médicos, Ministério Público, o Sereste, que a gente vai conhecer um pouco melhor hoje, para dar um suporte, um norte. E, obviamente, em último caso, se não resolver, nós temos que buscar a Justiça do Trabalho, que é o órgão, é a entidade, é o poder, faz parte do Poder Judiciário, é uma justiça especializada realmente em cuidar das relações de trabalho. E quando se tem um problema do meio ambiente de trabalho, não há dúvida que a Justiça do Trabalho é competente tanto para empregados privados como públicos, inclusive servidores públicos. Toda a competência é da parte trabalhista. E é importante que se diga isso, porque é uma justiça que entende bem da matéria. Né? E entende bem da matéria. Você vê que tem magistrados, os próprios procuradores de trabalho são pessoas que entendem. Quando eu digo assim que a justiça do trabalho é independente, eu não estou dizendo que as outras também não são. São também. Ela é competente para essa matéria. Ela tem assim, uma expertise, né? É especialista na questão. Muito. Né? Eles estudam muito essa área da saúde mental do trabalhador, da saúde e física. E mesmo quando há qualquer dúvida, existe as perícias, né? E ela age assim de uma forma silenciosa, né? Às vezes a gente vê, né, nas outras áreas da justiça assim, muita propaganda, mas o Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho, ela é mais silenciosa, ela faz o trabalho, mais efetiva. Né? Ela é mais rápida, né? Aí só para completar, Tarcísio, uma preocupação que a gente observa é que esse número vem crescendo de trabalhadores que nos procuram no sindicato e até particularmente no escritório, em razão justamente desse adoecimento, que hoje não é só físico. Muito hoje, observa-se, é adoecimento mental. Sim. Por causa do assédio mesmo. E falando na saúde mental, nós estamos em janeiro, né? Que Sim. é o mês de saúde, da saúde mental, né? Na defesa da saúde, da gente buscar, né, uma saúde mental melhor para a gente. E, infelizmente, como a Dilson colocou, essa questão da quantidade de vínculos e aí da precarização do trabalho, né? Ele entra como um agravante nessa questão dos adoecimentos. Mas, Anne, lá no Sereste, quando o trabalhador procura, né, o Sereste, ele já vai com algum diagnóstico, ele chega lá para... Me dá uma noção assim de como funciona esse fluxo. Bem, lá no Sereste, a gente atende os trabalhadores que já estão adoecidos pelo trabalho. A gente não emite essa questão de eu quero ver se eu estou com esse adoecimento. Não é por aí. Ele já tem que vir com os laudos dos especialistas, seja psiquiatra, seja reumatologista, ortopedista. E aí ele já tem que vir com esses laudos para a gente estabelecer o nexo causal entre o adoecimento e o trabalho. Porque às vezes, como o senhor falou, a gente não percebe que o nosso adoecimento vem do trabalho. Ou até que a gente tem algum adoecimento que advém do trabalho. Mas, assim, o trabalho, ele está ali e as doenças mentais no trabalho, elas vêm crescendo exponencialmente. Antes nem se falava muito disso, mas agora tem dados que ela é a segunda doença que mais afasta pelo INSS. Sim. Então, assim, o conjunto de doenças, né? O que a gente brinca dizendo que é o CDF. Que eles são os dos que mais afastam pelo INSS. Então, assim... o trabalhador ele já tem que vir munido com o acompanhamento do seu psiquiatra para a gente fazer essa relação. E aí, geralmente são 2 ou mais atendimentos e no primeiro momento ele é acolhido no Sereste por uma equipe multidisciplinar, que pode ser um fisioterapeuta, um psicólogo, um assistente social, uma enfermeira. E aí, após a gente ver que tem
a relação com o trabalho, a gente encaminha para um segundo atendimento, que são médicos do trabalho que fazem. E daí, nós emitimos ou a CAT, que é a comunicação de acidente ou adoecimento advindo do trabalho, ou algum laudo, ou algum relatório psicológico, ou algum relatório médico, ou algum relatório ou laudo do fisioterapeuta. Então, assim, de fato, é uma equipe multidisciplinar que trabalha se ajudando nisso para culminar, de fato, no atestamento do adoecimento do trabalhador advindo do trabalho. E aí, falando do Sereste, assim, aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo, que é diretor do sindicato, nosso querido Dr. Laudevan Fragoso, né, que é médico do trabalho, é ginecologista e obstetra também, e que faz um trabalho excelente lá, um cara muito competente e que a gente está mandando aí um abraço da bancada toda aqui do podcast para o Dr. Laudevan, nosso diretor do sindicato também. E puxando a sardinha um pouquinho para os médicos de lá, todos são muito capacitados. Tem Dr. Laudevan, doutora Thelma também e Dr. Luiz Saraiva. Todos três são muito capacitados e têm uma expertise assim, de anos em relação à saúde do trabalhador. Que é bom, né? Ou seja, a experiência ela é fundamental para poder identificar esse nexo que você referiu, né? Mas assim, insistindo na pergunta, uma pessoa que é chamada a atenção no trabalho, né? Ela pode dizer que está sendo assediada? Olha, depende. O assédio, ele tem que ser, uma prática que ela é contínua. Sim. É algo que vem lhe desgastando rotineiramente. É como um conta-gotas. Vai lá pingando no seu... na sua vida ali, lhe importunando, e você vai sentindo aquilo ali acumulando até transbordar ou estourar. Né? E já aquela abordagem, chamada que... Aquela abordagem, aquele chefe, ali toda é uma vez agressão. que a pessoa chega de novo, com a mesma roupa. Isso. Né? E você vai fazendo isso rotineiramente. Porque as pessoas confundem o assédio com agressão. Às vezes é uma agressão mesmo. Isso. Dá um grito em você, isso é uma agressão. Ele dá aquela bronca que lhe deixa completamente sem norte. Aquele abuso de autoridade. Isso é uma agressão. E aí, realmente... Mas isso já vem acontecendo, obviamente... Ou é em razão do assédio moral que a pessoa estoura lá contra o subordinado, ou até mesmo porque há um desgaste pessoal lá de trabalho entre eles. Mas a gente tem que separar. O assédio ele tem que ser... Infelizmente, ele vai minando a saúde das pessoas, né? Vai sugando, né? Sugando, uma coisa que você chega naquele ponto de dizer assim, que não quer ir trabalhar porque vai ter que dar de frente com aquela pessoa que você que está ali importunando, né, de uma forma... Eu trouxe até a conceituação, vou pegar minha colinha aqui, que eu trouxe até a conceituação do Ministério do Trabalho sobre o que é assédio moral. Que ele vem de qualquer conduta abusiva, seja gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente por sua repetição ou por sua sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Ou seja, meu chefe um dia chegou e pediu para eu fazer isso. Isso é um assédio? Não. Ou então ele um dia brigou comigo por uma divergência que a gente teve no trabalho. Isso é assédio? Não. Porque hoje em dia todo mundo fala, tudo é assédio, não posso falar nada, não posso cobrar do meu trabalhador, não posso... Não é por aí. Mas assim, como eu estou cobrando? Eu cobro só de uma pessoa? Isso, é importante. Como eu vou falando? Eu cobro ameaçando? Sabe? Então, assim, tem tudo isso que a gente tem que ver. Não é porque... Cuidado com o que você está fazendo, que você perde seu emprego. Isso de forma reiterada é assédio. Pois é. Isso Então, é importante a gente ter essa diferenciação, né? Tudo é assédio? Não. Mas, assim, de fato está configurando assédio, porque às vezes também a gente nem nota que está se configurando assédio. Tô de olho em você, né? Pois é. Faça isso, senão você vai perder seu emprego. A gente falando, assim, de profissionais de saúde, né? Que trabalham em esfera pública e privada. Na esfera pública é o que a gente mais vê. Faça isso, senão você vai perder seu emprego se você é contratado. Ou então, faça isso, senão eu vou lhe transferir para o pior órgão. Vou lhe transferir para longe da sua casa. Que também vou lhe devolver. Pois é, vou lhe devolver. Então, assim... E a gente acha que acontece só com profissionais da esfera pública contratados. Mas não. Com efetivos também acontece. E, às vezes, tem vários tipos de assédio, que existem até o assédio horizontal.
que eu já escutei de pessoas que são que a gente chama, né, efetiva, estatutário, concursado, enfim, de pessoas que é a única efetiva e todos os outros são contratados. E aquelas pessoas fazem assédio com aquela que é efetiva, no sentido de, então não faça isso, senão a gente vai lhe transferir. Ou então brincadeiras, que a gente acha que brincadeira, não, passa. Mas é sempre aquela brincadeira dizendo que a efetiva não faz isso e acaba isolando a pessoa, relegando o trabalho dela. Então, assim, assédio acontece onde a gente, vamos dizer assim, independente do seu cargo, independente se você é médico, se você é enfermeira, se você é técnico, se você é contratado, enfim, pode acontecer com qualquer pessoa. E a gente tem percebido, Carol, que esse número está aumentando? A procura lá no Sereste? Sim, com certeza. Que é um órgão público, né? E que tem suas estatísticas internas. Ou seja, a gente vê, né? Como Adilson é advogado, eu sou presidente do Sindicato dos Médicos, também sou médico do trabalho, a gente vê que essa saúde mental, de uma maneira geral, ela está piorando, né? E na questão do trabalho em si, ela realmente está ganhando uma evidência muito, muito clara de que as relações de trabalho não estão andando bem e o assédio está sendo justamente uma arma muito, muito poderosa, né? Porque como os vínculos estão ficando precários, então você sente mais facilidade de ameaçar. Com certeza. Porque o assédio é uma ameaça, né? E aí vem aumentando e às vezes a gente não vê o assédio, mas vê a consequência do assédio. Que é, por exemplo, a pessoa tem ansiedade, entra em depressão e muitas vezes essa pessoa chega com uma depressão, uma ansiedade nos médicos, né? Tanto no Sereste quanto nos seus especialistas. E aí que você vai puxando a história da pessoa, você vê que é pelo assédio. Então, assim, as consequências do assédio moral, elas também podem ser bem graves e literalmente pode chegar até a morte de um indivíduo. Deixa eu só perguntar aqui a doutora Ana Carolina. Porque essa parte que é muito técnica da psicologia, vocês conseguem identificar, assim, conversando com... Como é que... Para a gente poder, né? Como é que vocês identificam, assim, que possa... o paciente chega lá, aí ele vai dizendo, assim, com os sintomas, como é que é mais ou menos, assim, que a gente entende que ele vai ter... que ele está doente em razão do trabalho? Bem, a gente geralmente faz uma escuta, né? A gente brinca que o atendimento no Sereste, ele não é como o atendimento, 10 minutos, passa. Não. Tem atendimentos que eu faço que chegaram a 3 horas de atendimento. Porque a gente puxa a história pregressa, tanto da vida do trabalhador, como das minúcias do seu trabalho, né? Da atividade em si que ele realiza. Das relações do trabalho, de como ele... é a sua relação pessoal com o seu trabalho. Então, assim, é importante ver tudo isso para que a gente possa fazer essa relação com o trabalho e o adoecimento. Porque, claro, pode ser de um fator externo, mas é característico, assim, das pessoas que chegam adoecidas pelo trabalho, relatarem que não querem mais ir trabalhar, que tem crises de pânico, de choro dentro da empresa, que tem tremores na empresa, tem pessoas que já chegaram a desmaiar na empresa, Sim. Tem vários desconfortos gástricos, iam muito no banheiro, enfim, tem uma série de fatores. E também, um fator que é muito recorrente não consegue se desligar da empresa quando chega em casa. Diz que fica o tempo todo pensando nas coisas que aconteceram na empresa, e agora pensando com o nos WhatsApp, abusos. no grupo de WhatsApp... Justamente, tem mais isso também, que é uma forma que piora exponencialmente a saúde do trabalhador. Né? Então, assim, que fica só pensando nos abusos que o chefe ou o colega fez. E diz que tem insônia também, é corriqueiro que as pessoas atendidas pelos adoecimentos mentais tenham insônia. Então, assim, é todo um estudo, vamos dizer assim, para a gente fazer essa relação do adoecimento com o trabalho. E é importante também a gente ver que a gente lá, que a gente brinca, a gente não é polícia. A gente é saúde do trabalhador. Então, a gente escuta o que o trabalhador tem para nos repassar em relação ao seu adoecimento. Em questões de justiça, você para provar e tudo, aí já é outra esfera, vamos dizer assim. Chamar um advogado. Aí já é na esfera do meu colega. Porque justamente são esses indícios, né? Através, assim, talvez... Porque o que a gente tem que se preocupar, na verdade, é da saúde do trabalhador, dele se curar. Porque imagine ele, por exemplo, doente e ter que trabalhar. A produtividade cai, obviamente,
E até preocupante que ela falou, alguns até pensam em tirar a própria vida, né? Isso é muito... E é muito corriqueiro, É uma infelizmente. coisa assim que eu não sabia. A gente tem que dar muito valor, né, a essa questão, porque o que a gente observa é que a curva está ascendente, né? E você ter uma pessoa saudável, de uma hora para outra, ela perder a sua estabilidade mental, né, as suas condições de... E isso interfere tanto no trabalho, ele chega em casa irritado, aí briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos, e isso gera, né, os próprios colegas ali, né? Inclusive o índice de alcoolismo também aumenta, afeta, porque a pessoa vai para esquecer do trabalho, muitas vezes entra no alcoolismo, entra em drogas ilícitas também, sabe? Você então, assim, o assédio moral, ele tem o leque que ele afeta na vida da pessoa, é tanto no físico, quanto no psíquico, quanto no social também. Então, assim, afeta muito, sabe? Literalmente pode chegar até a perda da vida da pessoa, né? Isso. Então, assim, é uma coisa muito grave. E como você falou, vai minando o trabalhador, tanto na esfera de trabalho como na esfera pessoal também. E assim, quando você tinha, na verdade, o vínculo seletista e o vínculo efetivo através de concurso, né, o trabalhador, ele, de certa forma, ele tinha sua estabilidade garantida. Um amparo, né? E um amparo, né? Mas com essa precarização, né, com as chamadas pejotizações, né, na área da saúde, em todas as áreas, né? É um absurdo como isso realmente ganhou, né, um campo muito grande na área do trabalho. E aí o trabalhador fica descartável. Né? Se ele adoeceu, né, ele não aguentou a pressão, ele não aguentou o assédio, tira ele e bota outro. A gente está virando uma coisa descartável, né? Então, assim, é um problema muito sério. E aí a gente tem o grande amparo do Ministério Público do Trabalho, que, quando entra no caso, entra de uma forma muito séria, né, e célere, porque eles têm conhecimento de que isso, né, pode levar à perda de uma vida, né? E a gente não quer nunca isso. Eu digo você que eu estou aqui estarrecido com o relato da doutora Ana aqui, porque, de fato, levar à perda de uma vida, você vê por uma questão que pode ter um ajuste, né, um desequilíbrio no ambiente de trabalho. Exato. Assim, essas vítimas, né, por assédio, elas são pessoas, assim, frágeis e que, às vezes, e aí vem a questão, que eu vou fazer a pergunta para a Ana, assim, existe uma questão de um tabu, né, que o trabalhador, ele, assim, ele não quer ir porque ele se sente, e isso eu digo porque os médicos têm isso, são super-heróis, não adoecem, acham que aquilo não é uma doença, é uma dor de cabeça apenas, é um mal-estar, é uma indisposição, vou me medicar, isso vai passar, quer dizer, e aí, porque se eu for procurar o serviço de saúde, me consultar com um psiquiatra, me consultar com um psicólogo, né, eu vou estar demonstrando que eu sou um fraco. E isso, assim, às vezes as pessoas têm que se conscientizar que a vida dela vale muito mais do que manter essa aparência de que não pode adoecer. E todo mundo pode adoecer, né? Principalmente nesse ritmo de vida que a gente vive, né? Principalmente na área da saúde. Todas as áreas da saúde, né, são muito exigidas. Nós vivemos num estresse contínuo. Quem vai para um plantão, né, quem vai para um atendimento no PSF, sabe como é. Tanto é que uma das especialidades na medicina que mais adoecem do ponto de vista da saúde mental é o pessoal do saúde da família. Porque eles estão lá na ponta, atendendo a população vem com seus problemas e eles têm que escutar, né, e não conseguem resolver. Então, essa pressão em cima é muito grande. E aí vem a pressão do gestor, tem que atender 20 consultas de manhã, tem que atender tantas consultas no dia, não pode faltar, está chegando. Vem toda aquela pressão. Não tem a estrutura de trabalho. Não tem estrutura de trabalho. Então, assim, a gente tem que entender que o profissional de saúde também adoece, né? O psicólogo adoece, o médico adoece. O advogado adoece. O advogado adoece. Mas existe essa cultura, infelizmente, na área da saúde, que médico não pode adoecer.
né? Eu sei porque eu já passei por isso. E quantas vezes eu fui trabalhar doente. Aí chega lá, mais pressão, mais assim, energias, né, que você deveria estar em casa repousando, você está ali trabalhando num plantão. Então, assim, a gente tem que tentar desmistificar isso, né? Eu acho que o governo deveria aumentar, né, a divulgação dos serviços para que as pessoas possam ir procurar eles de uma forma tranquila, né? Porque, não, se você foi, é porque você está doente, e aí já vem o chefe, já olha que você botou um atestado, se botar outro atestado, está botando muito atestado. É um ciclo, né, que tem que ser quebrado, e só vai ser quebrado na hora que os órgãos, né, funcionarem, né, para tentar equilibrar essa questão da saúde do trabalhador. E aí a gente viu, né, acompanhou recentemente aí na mídia, né, o Ministério Público do Trabalho agindo de forma eficaz, né? Foi através de uma denúncia dos médicos que observaram que os médicos estavam sendo assediados para entrar nas PJs. Eu acho que a Adilson poderia falar um pouquinho aí para a gente sobre isso e as consequências, Adilson. Então, Tarcísio, para poder contextualizar, o Ministério Público, a gente soube semana passada, que ingressou com ação e ganhou uma liminar em razão de umas denúncias de assédio para que os médicos que estavam vinculados ao estado da Paraíba largassem as matrículas e até o próprio concurso para ingressar em empresas que ganharam credenciamento. Ou seja, você trocaria que o seu ente empregador fosse o ente público, né? O Estado, para ir para um prestador de serviço, fornecedor. E quem aqueles que não aceitaram, tá bem provado no processo, foram defenestrados da escala de trabalho, ou seja, perderam o emprego. Uns foram devolvidos à Secretaria de Saúde, outros nem sequer tiveram essa oportunidade, pelo que eu andei sondando por lá no processo. E aí, tem um caso específico da pessoa que adoeceu. Porque ela precisa do trabalho, precisa do emprego, mas por ter criticado esse modelo de contratação questionado, ela foi devolvida ao órgão central, que é a Secretaria de Saúde do Estado, e por esta razão ela hoje perdeu parte de sua remuneração, os plantões, ela perde. Então, além da perda da saúde, ainda houve a perda financeira e a humilhação, porque ela foi tirada assim, sem nenhuma satisfação. Não só ela, como vários colegas. E é preocupante porque isso são atos de assédio mesmo. E ficou bem provado que o Ministério Público conseguiu uma tutela de urgência, a famosa liminar, para que o Estado, através de seus gestores e também das empresas, pare qualquer tipo de prática que imponha que os médicos sejam obrigados a ingressar nessas empresas sem sua vontade própria. Porque não vejo nenhum problema, Tarcísio, da pessoa ser sócio da empresa, de prestar serviço. Vontade própria. Agora, é como se diz, né? No termo jurídico fala, é um vício de consentimento, ou seja, é uma imposição. Não há um consentimento meu de querer ser sócio daquela empresa, de querer prestar um serviço. O sindicato sempre tem um posicionamento que as PJs são bem-vindas e que podem, de forma complementar, a escala, por exemplo, tem que ter 30 metros, mas só consegue fechar 10, 20. Então, carece 10. Então, põe a PJ aí para suprir ali. Mas... substituir apenas? Trocar 6 por meia dúzia e dizer, agora é assim, acabou, e ficou provado. E quem não quiser tá fora? Fora, assim, você descarta como se fosse uma seringa usada? Não, aí isso é assédio. Mas um assédio a ponto de adoecer, uma colega médica, que é preocupante. E aí, graças a Deus, o Ministério Público recebeu a denúncia, atentamente foi lá, apurou, comprovou e tanto é que conseguiu eliminar. E o sindicato, a gente está aí para fazer justamente essa defesa, né, dos trabalhadores, né, médicos que se sintam, né, assediados. A gente tem o nosso canal de contato que a gente mantenha, garante o anonimato da pessoa, mas assim, não deixem de denunciar, porque só com as denúncias, né, é que a gente vai poder agir, né? A gente não pode agir, né, apenas por ouvir falar. Tem que ter a denúncia e tem que ter a prova, né? E foi isso que aconteceu. O Ministério Público, em cima do que foi apresentado, caracterizou o assédio e ganhou essa liminar que a gente espera, né, que seja cumprida e que o que está lá, né, seja, de fato,
realizado. Nenhum médico é obrigado a entrar numa PJ para continuar trabalhando. Tudo bem, existe uma lei, a gente sabe que tem uma lei que foi aprovada que até dezembro agora desse ano, né, o Estado se propõe a acabar com todas os serviços temporários, né? Contratos temporários, né? Então faça o concurso, tem o concurso da PB Saúde aí, que deve ser utilizado para justamente substituir essas PJs e deixar o trabalhador tranquilo, com seu vínculo, né, com seus direitos e com suas obrigações, né? E não à mercê, né, de, eu vou chamar aqui, usar um termo que o nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado usou, né, nominando Inês, que eu achei muito perfeito. São locadoras de médico, né, essas PJs, né? São locadoras de médico, assim. E aí eu acho que a gente tem que defender o concurso público com salário digno, que é a meritocracia, né? E aí a gente garante de forma complementar, como a Dilson colocou, né? Se você não consegue com o concurso suprir, pode vir aí as empresas, né? E cooperativas também, né? E as cooperativas, né? Que é uma PJ, poder participar, que é mais assim, do ponto de vista ético, na minha avaliação, mais seguro para o médico estar numa cooperativa, onde todos são donos, onde todos têm os mesmos direitos. Tem um coletivo, né, do trabalhador. E tem as fiscalizações internas, tem um compliance interno da cooperativa. Então, eu acho que a cooperativa pode e deve participar desses processos licitatórios aí de chamamento para preencher de forma complementar, né? Mas aí, parabéns ao Ministério Público do Trabalho e a gente aguarda aí os desdobramentos aí dessa ação, né? A gente, assim, falando desse tema, e é um tema palpitante, porque a gente percebe que... E a gente até se vê, eu como trabalhador, né? Ou seja, eu digo, pô, naquela época que eu estava sentindo aquelas palpitações, aquele negócio ali, não era nada mais do que pressão, né? E aí, não vou citar o hospital, não vou citar o local, mas assim, era assédio que a gente estava sofrendo, né? De alguma forma, né? Mas assim, pela garantia que a gente tinha de trabalhar por uma cooperativa, né? Ninguém mexeu, porque se mexesse com um, tinha que mexer com toda a cooperativa. Aí vem a né? coletiva. Aí é o coletivo de trabalho, que é diferente. Que é importante. Você ter só o seu CNPJ lá, né? Esse aqui é descartável, sai, né? Então, a gente acha que o assédio, né? E aí eu queria saber dos nossos convidados aqui, né? Como seria a forma mais, assim, fácil, né? E direta para que o trabalhador, ele evitasse chegar naquele nível de adoecimento, né? Que o tirasse. Porque a gente percebe que isso, inclusive, é uma das causas grandes do absenteísmo dentro das empresas, né? Então, assim, como é que esse trabalhador ele poderia evitar, né, chegar a esse ponto de adoecer e ter que se afastar do trabalho? Falando assim, né, de médicos, né, já que a gente está falando para médicos, é importante, como o senhor falou, ver que o médico é uma pessoa, o médico é um trabalhador. Primeiramente, ele é um trabalhador. Primeiro, antes de ser médico, antes de ser qualquer coisa, ele é um trabalhador. Então, assim, ele é humano. Então, ele está suscetível a adoecer. Ele está suscetível a ter trabalhos que tem essa carga de pressão exorbitante. E que, assim, não é porque ele é médico que ele está acima de qualquer e todo, enfim, trabalhador. Não. Ele é um trabalhador como qualquer um e ele sofre tudo o que os outros trabalhadores podem sofrer. Por isso a importância de estar sindicalizado. Porque é importante estar junto com o coletivo de trabalho. Porque o que, assim, é de super importância para a gente, enquanto trabalhador, é estar coletivizado. Né? Os sindicatos, eles não surgiram do nada. Eles surgiram por um motivo. Instrumento de defesa. Pois né? é. Então, assim, é importante ver também que essa PJização, porque muitas vezes a gente pensa, não, vou ser PJ que eu ganho mais. Só que, assim, a que ponto? Eu vou ser PJ porque eu não pago isso, não pago aquilo. Mas a que ponto? Porque um dia você pode adoecer. Qual é a garantia de direito que você vai ter de volta? Sabe? Até que ponto, assim, a gente precisa pensar em relação só ao dinheiro, só ao que eu vou ganhar? Porque, infelizmente, nós temos muitos médicos que visam
prioritariamente a renda, né? Só que até que ponto? Você é suscetível de adoecer. Você, eu, todo mundo. Então, assim, é importante a gente se notar e se conhecer, para além do valor econômico, do trabalho, enfim. Será que o que eu venho sentindo? Eu sou assim? Eu venho sentindo o quê? Será que eu venho sentindo algum desconforto quando eu chego em algum lugar? Ou será que eu venho sentindo alguma dor de cabeça ou uma ansiedade? E buscar ajuda nos primeiros sintomas. Porque o que é que a gente vê? Muitas vezes, infelizmente, as pessoas que são adoecidas por adoecimentos mentais, elas só vão buscar ajuda, assim, nas últimas, sabe? Então, elas já estão com insônia, ansiedade, taquicardia, falta de ar, úlcera, já teve que fazer cirurgia de gastrite, tá com enxaqueca, cefaleia intensa, tem que tomar não sei quantos medicamentos, vive tensa. Então, assim, eu preciso disso tudo para ver que uma coisa não está funcionando no meu corpo. Vocês que são médicos, né, conhecem tanto do corpo do outro e não vão se enxergar. Isso. Então, assim, é importante a gente fazer essa reflexão. Se autoconhecer. Se eu vejo que não tá... ter vergonha de procurar naquele momento, né? Porque ajuda, né? Porque você pode evitar uma coisa pior, né? E até ajudar, né, a identificar os assediadores. Pois é. Né? Que estão ali fazendo vítimas, né? Complementando aqui o que nossa convidada está dizendo, Tarcísio, a questão da conscientização. Campanhas de conscientização, elas são fundamentais. Ela falou vários sintomas aqui que, por exemplo, taquicardia, insônia, gastrite. Às vezes, ninguém associa isso ao trabalho. Sabia? Acha que não, foi uma noite mal dormida, foi, por exemplo, uma alimentação. E às vezes... Falando da parte psicológica e psiquiátrica, às vezes as pessoas não associam isso nem à psicologia e à psiquiatria, ao adoecimento mental. A úlcera vai procurar o gastro. Aí a dor de cabeça vai procurar o neuro. E não faz esse... A dor muscular, tudo. Né? A taquicardia vai procurar o cardiologista. Mas não analisa o todo. Porque às vezes você está sentindo tudo isso. Tudo junto. Geralmente esses pacientes que estão com problema de saúde mental, eles são poliqueixosos, né? São poliqueixosos. Pois é. Você chega com 3, 4 queixas e aí, se você não perder tempo numa boa consulta, numa boa escuta, você não vai identificar que o problema, na verdade, está na relação do trabalho. Está naquele ambiente de trabalho que está levando a esse adoecimento. Mas a gente está nos bastidores aqui e conversamos. E não é só o médico, o estudante também. O estudante de medicina, o estudante na residência, você disse que recebe também. Isso. Assim, estudante é trabalhador, né? É importante a gente pensar isso. E assim, esse assédio, né? Lógico que ele acontece mais no ambiente de trabalho, mas às vezes o estudante de medicina, ele recebe uma pressão tão grande, ele é assediado, inclusive, esse assédio horizontal que você falou, né? Entre os seus próprios colegas, né? Tu não está estudando, tu é vagabundo. Quer dizer, chega num nível de pressão tão grande, né? Que isso leva a um adoecimento mental. A gente vê um alto índice de estudantes de medicina, né, que se suicidam, né, porque não aguentam a pressão do curso. Ou que largam suas residências também. Né, e outros que largam. Você já deve ter recebido residentes lá. Sim. A gente já chegou a receber residentes e é justamente isso, né? A pressão. Porque além de estudar, eles trabalham. Então, para a residência não é só estar lá no trabalho. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E, às vezes, pegam também, além da residência, pegam plantões extra também, que a gente vê muito isso. Então, assim... Porque o residente já é médico, né? Pois é. Pois é. Então, assim, é uma carga de trabalho e estudo e extras muito grande para aquela pessoa que está fazendo residência. E a pressão de seus professores, colegas de trabalho, que muitas vezes a gente vê o que acontece muito com residentes infelizmente, muitos médicos querem que o residente faça todo o seu trabalho e o residente acha que isso é normal e, às vezes, não acompanha aquela pessoa que é residente. Ou, então, o residente não faz nada também, porque é importante a gente ver isso, que retirar o trabalho daquela pessoa que ela é capaz de fazer também é uma forma de assédio moral. Sim. Se você retira aquilo, por exemplo, eu sou residente, eu tô apta aqui para fazer uma cirurgia. Só que nenhum médico deixa eu fazer nenhuma cirurgia, sabe? E às vezes é só comigo. Também é importante a gente pensar isso.
E é importante também a gente ver o residente como um trabalhador também, sabe? Além de estudante, ele é um trabalhador. E ele é um médico também já. Então, assim, várias coisas acontecem, várias pressões acontecem com o residente que muitas vezes não são levados em conta, né? Porque são mais novos, aguenta muito, bota tudo pra ele fazer, ou então faz tudo, ou não faz nada, sabe? Então, assim, acontece muito isso, principalmente porque são mais novos, né? Médicos mais novos. Mais novos. Adilson, qual é a estratégia que os trabalhadores podem adotar para se proteger e lidar com situações de assédio moral do trabalho? Olha, eu sempre oriento, quando me procuram, e eu divulgo aqui, que sempre você grave, produza prova. E o pessoal fala, mas é permitido? Depende. Se você estiver participando do local lá, se você estiver presente, você pode gravar. O que você não pode fazer é colocar um grampo e ir embora. Aí é grampo, é proibido. Mas se você está no ambiente de trabalho, que você é chamado numa sala, por exemplo, e o chefe vai lá e começa a lhe desmoralizar segunda, todo dia. Na quarta, na Inclusive terça, até para assédio sexual também, Isso. que é muito difícil. Isso. Em que pese a prova da mulher ser muito forte, a alegação dela, mas às vezes ela não consegue comprovar aquele assédio e termina ficando prejudicada e desencadeia outras coisas que é para outro tema. Mas a gravação, ela é fundamental, porque ela é lícita, o STF já garantiu tranquilamente, Bom saber. que o interlocutor estando presente, ou seja, eu estou presente, aqui mesmo eu posso estar gravando tranquilamente aqui nossa conversa. Tá gravada no YouTube. Tá no YouTube, não fique tranquilo. Que Exato. tá no É YouTube. plenamente lícito e válido. Você foi chamado para uma reunião de avaliação do trabalho, na frente de todo mundo. Aí você é desmoralizado lá na E frente de todo mundo. você pode gravar tranquilamente essa Tranquilamente. reunião, né? E você ali está sendo vítima de assédio na frente de todo Até mundo. porque o assediador ele não vai produzir uma prova. Ele não vai assinar e vai no cartório reconhecer E ele tem firma. muita estratégia, porque muita gente que a gente recebe de assédio diz que o assediador vai para uma sala escondida, vai para uma sala que não tem câmera, chama você sozinho. Chama Então, no cantinho assim, que descasca lá. Então, assim, o trabalhador tem que estar muito atento. Aí, qualquer sinal disso aí, ele tem que estar também preparado. Recebeu uma mensagem no celular? Isso, printa lá. Porque e-mail. Vai se documentando, porque a prova de uma gravação é um documento em tipo de áudio. Gravações também de câmeras são válidas. E, obviamente, testemunhas, né? Testemunhas são muito válidas. Mas é difícil, às vezes, você conseguir arrancar de um colega de trabalho que depende daquele emprego, que vai dizer lá na justiça que aconteceu assim, ele vai precisar se eximir. Ele vai, não, deixe quieto, não me coloque nessa confusão, não. Mas o trabalhador tem que estar consciente de que a qualquer sinal ele deve tomar as providências. E hoje em dia as grandes empresas, por exemplo, que eu até acompanho algumas, elas têm canais de denúncia que são lá e averiguam de forma sigilosa, vão lá, procuram saber, tem o seu compliance e tomam as providências. É porque, às vezes, assim, você tem ali um chefe de setor que está fazendo, né, assédio e a alta direção não sabe. Não sabe. Isso. Né? Então, tem que ter esses canais internos, porque aí o trabalhador faz a denúncia e a alta direção Manda apurar. manda chamar o... Embora a gente diga que não é polícia, mas eu sempre instruo as pessoas que eu atendo a isso. A gravar print, tirar print do celular e mandar para você mesmo num e-mail. As gravações de WhatsApp, é importante a gente ter print e as gravações a gente mandar pra gente no WhatsApp, porque a pessoa pode apagar, né? Porque acontece isso muito hoje em dia, né? A pessoa manda lá descascando o empregado e tal, e aí com apaga 10 minutos tudo. apaga. E como é que a pessoa não salvou? Salva na hora. Então, assim, sempre que for conversar com o chefe, levar um colega pra ver se aquela pessoa, né, tá ali resguardando também. Porque muitas vezes isso acontece, né? O chefe chama ali de cantinho, sozinho e tal. E aí são aí que acontecem as coisas mais danosas ao trabalhador. Perfeito. A gente está caminhando para o final. Vou fazer a última pergunta aqui para a nossa convidada, que representa uma instituição, né, governamental, né? E aí é da Prefeitura de João Pessoa. Assim, como é que as instituições de saúde, né, elas podem prevenir e combater esse assédio moral entre os seus colaboradores, ou seja, tendo como assim, toda a estrutura da Prefeitura de João Pessoa, né, enorme, né?
só de hospitais, só de UPAs, só de PSF. Então, assim, como é que essa instituição Sereste pode prevenir a combater isso? Eu acho interessante, como a Adilson falou, né, que todas as empresas, a gente pensa prefeitura, estado e tudo, como uma coisa muito longe de ser uma empresa, mas ela também, querendo ou não, é uma empresa, né? Os órgãos também são empresas. Então, assim, é importante também a gente ter esses canais de ouvidoria para os próprios trabalhadores da empresa. E que essa ouvidoria, ela seja isenta de malefícios, de retaliações para o trabalhador. Porque o que é que acontece? Às vezes, não, nós temos tinha um determinado local do estado que tinha uma ouvidoria. Só que aí já atendi pessoas que diziam que a ouvidoria ia dizer pro chefe. Então, assim... Completamente desconfigurada a realidade. Que ouvidoria é essa, sabe? É importante que essas ouvidorias, elas funcionem, de fato, para a melhoria dos serviços. Porque, só interrompendo, assim, porque o empresário ou o gestor, ele tem que entender que aquele assédio que está acontecendo no seu ambiente de trabalho é prejudicial à empresa ou à própria gestão, ao serviço. Que ele né? está prestando, né? Então, assim, ele não pode... Eu acho que nenhum gestor, nenhum empresário deveria ficar com raiva quando tivesse uma denúncia dentro do seu serviço. Né? Porque ele estaria identificando algum subordinado dele, né, que está ali fazendo uma atitude que prejudica danosa. A produtividade da empresa. E quem repara a conta é ele no final. Pois é. Né? Exato. Porque às vezes o trabalhador se afasta, quem tem que pagar a conta do trabalhador afastado e de outro para ocupar o lugar é o Estado, o gestor. Exato. Então, assim, essa questão que você colocou é fundamental. Essa ouvidoria, ela servia ao trabalhador, né, para não descaracterizar, né, a própria função dessa ouvidoria. Então, gente, muito bom conversar aqui com vocês. Assim, é um assunto que a gente poderia passar mais tempo, né, mas vale o recado que aí o Sindicato dos Médicos está atento. A gente, inclusive, na reunião da diretoria, aprovamos uma campanha de conscientização, né, assim, todos contra o assédio, porque o que a gente viu acontecer com essa nossa colega, e o sindicato vai apoiar ela até a última hora, e todo médico que se sentir assediado pode procurar o sindicato. Estivemos no CRM, o CRM comunga da mesma ideia do sindicato. Até lançou uma campanha, não foi, Tarcísio? Sobre questão de saúde mental. Saúde mental. Campanha do CRM, tá de parabéns aí, Bruno. E assim, é aproveitar esse momento e vamos fazer essa campanha todos contra o assédio, né? Porque a gente não pode admitir que as pessoas estejam sendo, eu uso essa palavra, ameaçadas, né? De uma forma até adoecer, ostensiva, e aí, como bem colocou, às vezes, o assédio é uma coisa repetitiva, né? Que tem um objetivo, né? E aí a gente, né, vai sempre procurar o Ministério Público do Trabalho, que vai ser o grande instrumento de caracterizar, né, esse tipo de agressão aos trabalhadores. Eu queria dizer para vocês assim que fico feliz, né, de ter Carol aqui na nossa bancada, uma pessoa jovem que está aí fazendo um excelente trabalho lá no Sereste. Adilson sempre na defesa dos trabalhadores, né? E aí a gente vai continuar com os podcasts do CIMED, que aqui se fala de tudo, buscando temas, quem sabe a gente traz aí assédio em outra esfera, né? Esse assédio sexual. Assédio político, assédio né? político, ou seja, fazer e trazer o próprio Ministério Público do Trabalho também para conversar com a gente aqui sobre essa questão, porque a gente não pode deixar de sair do palco, né? Uma coisa que é real. Tá no todos os dias. E crescente. Então a coisa tem que ser combatida também com informação precisa e clara. De qualidade. Né? Então fica aí aberta aí a Dilson e aí para fazer Eu só gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite. Um tema realmente de alta importância e com a doutora Ana Carolina aqui, que conhece bem da matéria, deu várias informações importantes, nos ensinou aqui como identificar vários sintomas, indícios do adoecimento por assédio moral. E, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, participação. E, se puder dizer qual é o endereço, como encontrar, porque é tão importante. Eu confesso que eu conheci mais hoje sobre o Sereste, sabia que existia, mas não sabia o tão quanto serviços
ele presta e quantas vidas ele salva. Né? E também, obviamente, recupera a saúde de milhares. Funciona lá no antigo PAN de Jaguaribe. Né? Isso. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui debatendo um tema que, de fato, é atual e de suma importância, né, para a saúde do trabalhador. E falar que o Sereste, ele está localizado no PAN, CAIS, Policlínica Municipal de Jaguaribe. Né? Tem vários nomes, mas é lá e está em frente ao CTA. É ali, em Jaguaribe, vizinho ao Arlinda Marques. E só é buscar lá, chegar e perguntar qualquer informação onde é o Sereste, que todo mundo sabe informar onde é. E aí você pode ir lá por agendamento. Então, você, se desejar uma consulta, tem que marcar. Então, você pode ir lá e marcar. E a gente pode deixar também na legenda ou em algum lugar aqui o número, sabe, do Sereste, porque também pode auxiliar nisso na marcação pelo WhatsApp também, para que você não precise se deslocar até lá. E no site da Prefeitura, acho que tem o Sereste. Ah, com certeza, tem. E as informações também tem no site da Prefeitura. Perfeito. Gente, mais uma vez, obrigado. Agradeço aí as pessoas que estão nos acompanhando, né? Podem deixar aí o like aí no nosso canal, no YouTube, pode acompanhar a gente também no carro através do Spotify e também visitar o site e o Instagram do sindicato com essas informações. Então, assim, um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo do podcast CIMED PB, que se fala de tudo.